Paz e graça, gente amada, abençoada. Shalom. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos para mais um devocional. Glória a Deus. É uma bênção de Deus esse devocional, esse tempo, né, na nossa vida. E se você está participando a primeira vez, não deixa de se inscrever para você criar esse hábito de fazer o devocional todos os dias, junto aqui com a gente, e a gente poder orar também, que é um tempo abençoado. Pode ter certeza disso, tá bom? Então, minha gente, para começar logo hoje, nós temos aqui um texto que está em Isaías, no capítulo 49, o verso 8, que diz assim: Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, a palavra de Deus, né? Gente, o autor dá aqui o título da nossa mensagem de A Melhor Companhia. Claro, né? Não tem mesmo melhor companhia do que a do Senhor. Amém? Quando eu li esse versículo aqui, não sei porquê, mas sei que sempre é o Espírito Santo que revela. Eu me lembrei de um outro versículo que é de Isaías também, que diz assim, que Deus não permite dor sem que haja, sem que nasça algo novo, né? Então, nós passamos por tanta luta, tanta dor, tanto sofrimento. Às vezes o processo é demorado, é longo demais, maltrata. Às vezes o tempo que leva maltrata mais do que o processo em si, né? E a gente acha que Deus não está vendo. Parece que Deus esqueceu a gente ali no vale, né? Não deixou lá e não foi buscar. Mas a gente sabe que não é assim. Ele está com a gente todo o tempo. Inclusive lá no vale, no deserto, ele está com a gente. Já pensou se fosse sem Deus? Seria muito, muito pior. Que bom que ele está conosco, porque ele está usando esse vale, esse deserto, para nos ensinar, para nos moldar e para nos preparar para algo novo que já está reservado lá para nós. Ele não está preparando, já está preparado. Ele está apenas nos preparando para receber. Porque se a gente receber agora, a gente é imaturo para receber. E a gente pode terminar perdendo a bênção. Então a gente tem que estar preparado para receber. E por isso que às vezes a gente não entende, mas o tempo de Deus é diferente do nosso e o dele é perfeito. E a gente fica querendo apressar as coisas. A gente fica querendo se antecipar, a gente fica gera ansiedade, né? E não é por aí. O tempo de Deus é perfeito. E então esse título aqui de melhor companhia é porque de fato não existe. Lembra que eu falei com vocês sobre a gente não criar expectativas em ninguém? É isso mesmo. A gente tem que lembrar que é a gente e Deus. Ao final das contas, é a gente e Deus. Claro, a gente tem pessoas que nos amam, pessoas que nos ajudam. A gente tem mentores, a gente tem pastores, a gente tem boas pessoas também no nosso caminho, né? São os amigos de Deus que ele nos apresenta. São pessoas que são anjos em nossa vida. Não tem gente que é assim. E tem algumas pessoas na minha vida que, pouquíssimas, tá? Eu acho que 2 ou 3, que eu olho assim e digo, será que essa pessoa não é mesmo um anjo? Porque, meu Deus do céu, parece que a pessoa é certeira, assim, sabe? Mas, do mesmo jeito que tem, né, as pessoas, os Judas aí no nosso caminho, mas tem também, gente, essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, né?
na nossa vida. Glória a Deus por isso, porque senão seria tão mais difícil de suportar, né? E glória a Deus por esse tipo de familiar, por esse tipo de amigo. Isso não é amigo, é anjo mesmo de Deus, né? É por isso que tem amigos que são mais do que família, não é? Acontece muito isso. Então, a gente deve honrar, sabe, essas pessoas com, 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 com todo amor mesmo, honrar, né? A palavra de Deus diz para a gente honrar as pessoas assim. Então, tem disso na nossa vida. Porém, a melhor companhia é mesmo a do Senhor, porque essas pessoas, por mais que nos ajudem, que sejam anjos em nossa vida, mas ela não consegue ficar no nosso lugar para sentir a nossa dor, para ver pelo nosso ângulo de visão uma situação. Ela não consegue sonhar os nossos sonhos. Ela não consegue entrar no nosso corpo, sentir o que a gente está sentindo. Só quem sente o que a gente sente é Deus. Ele nos criou. Então ele nos conhece e ele conhece o nosso futuro, o que é super importante para ele decidir o que é melhor hoje, né? Que a gente não entende, fica, né, cheio de dúvidas e questionamentos, até mesmo com Deus às vezes, mas ele sabe o que é melhor porque ele está vendo lá na frente. E outra, né, ele ouviu coisas que a gente não ouviu, esteve em lugares que a gente não estava, escutou coisas que também a gente não ouviu. Então, por isso que a gente deve confiar em Deus. A gente fica querendo ouvir conselhos, né, que nos ajudem a decidir coisas na nossa vida, a fazer escolhas. Mas, sabe, eu acho muito arriscado esses conselhos que a gente ouve de faça isso, faça aquilo. Não, eu acho que a pessoa precisa, além de nos acolher, nos consolar, ela precisa nos apresentar os prós, os contras, né? Tentar centrar a nossa emoção, não deixar a gente agir só pela emoção ali, né? Mas ela jamais pode dizer o que a gente fazer. Porque nem Deus faz isso, né? Que a gente tem o livre-arbítrio, então a gente precisa mesmo estar em comunhão com Deus, estar em intimidade com o Senhor. E para isso a gente tem que buscar todo dia, gente. Todo dia. Vocês lembram que o maná Deus enviava todo dia, né? E não podia guardar para o dia seguinte, estragava, né? Então, todo dia a gente precisa buscar de Deus. Todo dia, sem falta, a gente precisa dessa comunhão com Deus, desse relacionamento com o Pai, de ter intimidade, para a gente se habituar com a presença de Deus, para a gente sentir aquela necessidade, sabe? A gente se acostumar de um jeito que a gente sinta a necessidade de estar na presença de Deus. É tão maravilhoso isso, quando a gente chega nesse nível aí de intimidade, que a gente sente falta e, assim, de repente a gente, vou conversar com Deus, vou orar. E se tranca e vai orar e fica com Deus. Na presença de Deus é muito maravilhoso, gente. E o devocional é uma forma de a gente criar esse hábito, né? É muito maravilhoso isso. Antigamente eu não tinha esse hábito, mas depois que eu criei o hábito do devocional, eu não consigo mais largar, porque é a presença de Deus todos os dias. Muitas vezes você, né, tá assim meio triste, meio alguma coisa que acontece, mas não deixe de orar. Vá orar contra a vontade. Que quando você está orando, seu coração é transformado, seu coração é aquecido pelo amor, pelo Espírito Santo, sabe? Vem aquela alegria. Você não termina de orar do jeito que começou, de forma alguma. Você é invadido pela paz, pelo amor, pela alegria. São frutos do Espírito Santo, né? Então, a gente sai mesmo transformado da presença de Deus. Não tem como sair igual. Então, gente, Deus é sim a nossa melhor companhia e nunca vai deixar de ser, sempre será. E na agenda dele, sempre vai ter o tempinho para você. Está aberta a agenda dele e não precisa marcar. Não precisa
precisa esperar dias para falar com Deus, não precisa de formalidades. Você só precisa chamar, buscar, se colocar na presença de Deus, se colocar à disposição de Deus, estar disponível, né? Deus procura quem está disponível e não quem é capaz, quem sabe. Não, ele procura os disponíveis, né? Ele procura também o quê? Os verdadeiros adoradores, né? Está escrito na palavra. Então é muito importante, gente, a gente ter o nosso tempo com Deus, adorar a Deus todos os dias, dizer o quanto a gente ama, te amo, Espírito Santo de Deus, eu amo a tua presença, né? E isso é uma forma de, isso não deixa de ser uma gratidão, né? A gente também agradecer, a gente declarar que está grato por tudo, das pequenas às grandes coisas, a gente ser grato. É também muito importante isso para o relacionamento com Deus. Amém? Eu deixo essa mensagem para vocês aí hoje e eu também recomendo que vocês se permitam estar com Deus, porque Ele o amou primeiro, né? Ele o amou primeiro. É isso aí. Gente, ele deixa essa frase aqui. Na agenda de Deus sempre haverá tempo para você. Que foi o que eu falei quase agora. Minha gente, ele recomenda a leitura do capítulo 10 de Atos, tá bom? Pra gente editar, a gente estudar. E não esqueçam, né, que tem que ler, que é a tarefa de casa, né? Essas indicações bíblicas aqui. Tá bom? Então é isso. Não esquece, deixa a sua curtida, deixa seu amém aí. E evangeliza. Envia para pelo menos uma pessoa que você é cristão, você tem essa missão de levar o evangelho, amém? Não esquece disso. Vamos orar então? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de devocional. Que bênção, Senhor, obrigada. Senhor, nosso coração é cheio de gratidão, Pai, por isso. Senhor, eu te apresento todas essas vidas que aqui estão entrando junto comigo na tua presença. Senhor, olha o coração delas. Senhor, abre caminhos novos, transforma suas histórias. Senhor, traz cura, traz libertação, traz aquela provisão sobrenatural que venha sanar definitivamente, Senhor, um tempo de escassez e de dívida. Pai, faz o impossível acontecer. Faz, Senhor, o impossível se materializar em nossa vida. O extraordinário, Pai, que venha transformar histórias. Em nome de Jesus, Senhor. Que tuas bênçãos do céu caiam sem cessar em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua graça, que o teu favor esteja sempre sobre nós, Pai. Que não nos falte a tua misericórdia e a tua presença em nossa vida. Perdoa nossos erros, Senhor, nossos pecados, nossas falhas. Não permita, Senhor, que as pessoas sejam usadas pelo inimigo para nos atingir, Pai. Em nome de Jesus, desvia toda seta maligna do nosso caminho. Tira do nosso caminho todo impedimento, Senhor, que estiver atrapalhando as bênçãos chegarem em nossas mãos. Em nome de Jesus, Pai, que caia por terra todo mal, toda doença. Em nome de Jesus, Pai, nenhum mal pode prevalecer diante do teu nome. Nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém, gente amada? Então é isso, não esqueçam, orem por Israel, orem por Jerusalém, pela paz de Jerusalém e pelos missionários. Amém? Somos intercessores, né? A Igreja de Cristo. Pois é isso aí, então. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus.